nessa disciplina de enfermagem e cardiologia, nós vamos estudar aí muita coisa boa, né? Serão 6 aulas e uma dessas aulas será uma aula prática, tá certo? Apenas uma aula prática. Nessa aula prática que a gente vai ter, a gente vai poder, eu vou mostrar a vocês um pouco sobre o eletrocardiograma e sobre a pressão arterial, né? A aferição da pressão arterial, entre outras. A gente vai conversar um pouquinho, vai ter as aulas teóricas e na aula prática a gente vai aprender aí a fazer eletrocardiograma, aprender a fazer... aprender a aferir pressão, né? Que vai ser a primeira experiência de vocês com aferir pressão, né? Quando a gente faz um curso técnico de enfermagem, aí o pessoal já pede para a gente aferir pressão, não é verdade? Então vai ser a primeira experiência de vocês, tá bom? A gente vai aprender a sentir o pulso, tudo relacionado à cardiologia, a gente vai ver ali na aula prática, tá certo? Quem ainda não tem aparelho de pressão, né, o esfigmomanômetro com o tensiômetro, não se preocupe, porque eu vou levar também, mas aí a gente vai compartilhando um com o outro. Não precisa comprar agora nas carreiras, mas quem já tiver vai ser legal, porque aí vai utilizar o seu próprio, né? Mas daqui para lá a gente conversa. Nossas aulas vão continuar sendo nas quartas e nas sextas, tá certo? Caso haja alguma diferença de aula, tipo um plantão meu que não deu certo, não bateu, aí eu comunico para a gente mudar o dia, tá bom? E em relação ao horário, vocês já sabem, quando eu não estiver de plantão, a gente inicia às 7 horas. Quando eu estiver de plantão, a gente inicia às 8 horas, tá bom? Porque realmente às 7 fica muito corrido para mim, quando eu estou de plantão, tá bom? Serão 6 aulas, no caso dá 3 semanas, mais ou menos. A disciplina ela é pequena, né? Ela é curta. Cada aula ela vai ter 1h30, tá certo? A disciplina ela é um pouquinho pequena e a gente vai começar a estudar também algumas coisinhas aí relacionadas à biologia. Vocês vão voltar aí a lembrar do ensino médio, tá certo? Então vamos lá. Quem tiver qualquer dúvida pode ligar o microfone e pode falar, tá bom? O que seria a enfermagem na cardiologia, né? Quando a gente fala em cardiologia, a gente lembra logo do médico cardiologista, né? A gente lembra logo de pessoas que têm pressão arterial alta, hipertensão arterial, né? Porque vai no cardiologista e tudo mais. Aí o que é que a enfermagem ela tem a ver com a cardiologia, né? Muita coisa a enfermagem ela tem a ver sim com a cardiologia, né? Inclusive tem uma especialização do curso superior que é enfermagem em cardiologia, né? Então a enfermagem ela auxilia nos processos tanto de cuidados, né, da assistência direta ao paciente na cardiologia, seja por meio de administração de medicamentos, seja por meio de monitorização multiparamétrica, né, quando a gente monitoriza o nosso paciente. A enfermagem ela auxilia no diagnóstico das doenças, das disfunções cardiovasculares, né? Através da aferição da pressão arterial, através da aferição do pulso, através da realização do exame de eletrocardiograma, né? E a enfermagem ela trabalha também na prevenção de patologias de disfunções cardiovasculares, né? Tanto em relação a pacientes que já têm alguma cardiopatia, já têm alguma doença cardiovascular, quanto em relação a você prevenir as pessoas de terem essa doença, né? Através de conversa, através enfim, de vários tipos do que a gente possa fazer para o nosso paciente, tá certo? Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Ó, eu coloquei aqui um cronograma de 3 aulas, aula 1, aula 2 e aula 3, porém as nossas aulas elas vão ser mais, tá bom? Elas vão ser maiores um pouquinho. Ronaldo, Pode falar. essa aula é gravada? Tá sendo gravada, viu? Que a minha tá mandando. Que a minha tá mandando mandar gravar. Não, tá sendo gravada. Tá certo? Tá bom, obrigado. De nada.
Então, no decorrer da nossa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a introdução à cardiologia, tá certo? A gente vai ver sobre a anatomia e a fisiologia do coração, do sistema cardiovascular, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho sobre as disfunções cardiovasculares, sobre as doenças mais comuns de disfunções cardiovasculares, como a hipertensão arterial, como o infarto agudo do miocárdio, como o aneurisma, tá bom? E nós vamos ver um pouquinho um complemento sobre exames cardiovasculares, eletrocardiograma, ecocardiograma, monitorização, gasometria arterial, assistência de enfermagem ao paciente crítico, ao paciente cardíaco, tá certo? Então, no decorrer das aulas, aí a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá. O que é cardiologia, né? Quando a gente fala em cardiologia, a gente lembra de médico do quê? Do que, Juliana? O cardiologista ele é um médico de quê? Você lembra? Coração. Do coração, isso aí. A gente lembra do coração, né? A cardiologia, ela cuida aí do nosso coração. Né? A cardiologia ela é a especialidade médica que se ocupa dos diagnósticos e tratamento das doenças que acometem o coração, bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista. Né? Então, a cardiologia ela está aí ligada às disfunções do nosso coração, né? Ao funcionamento do nosso coração. Não só com as disfunções, mas sim com o funcionamento completo aí do nosso coração. Né? A gente pode aí ter um acompanhamento com o cardiologista, ao menos a cada 6 meses, para realizar exames, para ver como está, um controle da pressão arterial. Então, tudo isso está relacionado à especialidade da cardiologia. É uma especialidade médica, mas também que abrange aí outras áreas profissionais, né, como enfermagem, como fisioterapia, como vários tipos de outras áreas profissionais que vão estar aí atuando na cardiologia, também junto ao médico cardiologista. Tá certo? Então, na cardiologia, a gente pode ter uma visão ampla de todo o funcionamento do coração, de todo o funcionamento do nosso sistema cardiovascular, né? Já que o sistema vascular ele está diretamente ligado ao sistema cardíaco, né? É um sistema basicamente só, único, né? Cardiovascular, né? São duas especialidades, mas que se interligam, né? Porque o nosso coração ele precisa dos nossos vasos e os nossos vasos eles precisam do nosso coração. Então, existe sim uma ligação de um com o outro, tá certo? E aí, nessa especialidade, a gente consegue manter o nosso paciente, a gente consegue prevenir que ele tenha doenças cardiovasculares e a gente consegue tratar esse paciente dessas doenças, dessas disfunções. Né? O médico que cuida da cardiologia é o cardiologista, né? O cardiologista ele é vulgarmente conhecido como médico do coração. É o profissional da especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e do tratamento de doenças e disfunções relacionadas com o sistema cardiovascular, ou seja, com o coração e a circulação sanguínea, e até da cirurgia cardiovascular. Então, o médico que faz cirurgia cardiovascular também é o cardiologista. Um médico que faz exames relacionados à monitorização hemodinâmica, como cateterismo vesical, cateterismo cardíaco, angioplastia, revascularização. Então, esse médico aí, ele é o cardiologista, tá certo? Claro que dentro da cardiologia a gente vai ter aí outras especialidades, como o cardiologista que é arritmologista, o cardiologista que é cirurgião cardíaco. Então vão ter aí outras especialidades também, tá certo? Qual o papel da enfermagem na cardiologia? A enfermagem tem papel fundamental desde a assistência de cuidados aos pacientes, quanto à realização de exames complementares, como eletrocardiograma, a administração de medicamentos da cardiologia, aferições de sinais vitais e auxiliar o médico na assistência, tá certo? Então a enfermagem ela tem aí uma grande parcela de contribuição para a assistência na cardiologia, tá bom?
Então, hoje a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre, voltando um pouco aí para a anatomia e vendo como é que funciona o nosso sistema cardiovascular, como é que funciona o nosso coração, né? O que seria esse coração? O que seria esse órgão que a gente fala tanto, né? O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação de sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o nosso corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Então, o nosso coração, ele é o principal órgão, né, o órgão-chefe aí da cardiologia. Mas a gente, na cardiologia, também vê a questão dos vasos sanguíneos, do sistema vascular. Como eu falei, o sistema vascular, ele é ligado ao sistema cardíaco porque o coração precisa das veias e as veias e os vasos, as artérias precisam do coração também, tá certo? Então, o sistema é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração, né? O coração a gente sabe que é um órgão vital do nosso corpo, né? Um órgão que está aí relacionado à nossa vida, né? ao nosso modo de viver, e ele pode causar, ele estando com algum problema, com algum tipo de disfunção, ele pode causar vários danos ao nosso estilo de vida, ao nosso modo de viver, ao nosso bem-estar, né? Se eu tenho um coração doente, eu vou ter aí alguma disfunção que pode levar à morte, né? Então é importante que a gente cuide e saiba cuidar do nosso coração. Sempre fazer um check-up, sempre olhar como é que está, sempre fazer um exame, sempre procurar um cardiologista para poder nos avaliar e ver como está aí o nosso coração, tá certo? O que são os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos, eles constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos por todo o nosso corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, as veias e os vasos capilares. Alguém lembra a diferença desses 3 vasos sanguíneos? Quem pode falar para mim? Juliana. Ninguém pode falar. Qual a diferença dos vasos sanguíneos? Eu tenho 3 vasos sanguíneos. Eu tenho as artérias, as veias e os vasos capilares, né? Como eu falei, os vasos sanguíneos, eles são tubos, né? Uma rede ampla de tubos que transportam sangue, que transportam, nesse sangue contém oxigênio, contém nutrientes, contém hormônios, né? Então é como se o nosso coração ele fosse ligado a uma rede de encanação, vamos dizer assim, né? É como se existissem vários canos que transportassem sangue do nosso coração para o nosso corpo. Como a gente já vem falando, até inclusive em primeiros socorros a gente falou, que os nossos tecidos eles são compostos por células, né? Então toda a minha formação, os meus tecidos, a minha pele, os meus dentes, o meu cabelo, meus olhos, todos os meus órgãos, meus ossos, eles são compostos por células, né? E as células, para elas poderem sobreviver, elas precisam de oxigênio, né? O oxigênio ele é fundamental para que a célula sobreviva. Então, se eu não tenho oxigênio no meu corpo, né, eu não vou ter se eu não tenho oxigênio na minha célula, não vou ter uma célula viva, né? E é o sangue que transporta esse oxigênio, que é tão importante para a nossa vida. E não só o oxigênio, né? O sangue ele vai estar aí transportando nutrientes, ele vai estar transportando proteínas, o sangue ele vai estar transportando hormônios que são necessários para que a gente possa ter uma vida saudável e viver, né? Para que a gente possa estar aí vivendo. Se a gente perde esse sangue, a gente não consegue sobreviver por muito tempo, né? Tanto que quando você tem uma anemia, por exemplo, você precisa fazer uma medicação para melhorar a concentração de ferro, vamos dizer assim,
Ou você pode, se for uma anemia muito severa, você tem que tomar um concentrado de hemácias, né, para repor esse sangue, né? Então, o sangue ele é importantíssimo para a nossa vida, para o nosso bem-estar, né? E esse sangue ele é transportado, ele circula através dos nossos vasos sanguíneos, né? Desses 3 tipos de vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os vasos capilares, né? O que são as artérias? As artérias, elas são vasos mais calibrosos, né? As artérias, eles são vasos do sistema cardiovascular por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do nosso corpo. Então, eu tenho artérias que concentram uma quantidade maior de sangue e sangue rico em oxigênio. Então, eu tenho sangue rico em oxigênio e ele é transportado pelas nossas artérias, tá certo? As nossas artérias, elas transportam sangue oxigenado após a troca gasosa ali no nosso pulmão, tá certo? É na artéria também que a gente consegue palpar o nosso pulso, por exemplo. Então, eu tenho aqui o meu pulso radial. Eu vou conseguir palpar ele através da minha artéria, né? Aqui é uma artéria que passa ao lado aqui desse osso que a gente chama de rádio, né? Por isso que o nome dela é artéria radial, né? Então, a gente tem que saber que esses pulsos, essa localização de pulso no nosso corpo, são artérias, né? Artérias que a gente consegue palpar. Por que a gente consegue palpar? Por conta do grande volume de sangue que circula nelas. E porque elas lançam ondas de sangue que formam esse pulso, né? A musculatura das artérias é espessa, formada de tecido muscular bastante elástico. Permite, dessa maneira, que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. Então, as nossas artérias, elas aguentam, suportam um volume grande de sangue. Porém, como a gente sabe, eu preciso ter um volume controlado de sangue dentro da minha artéria, né? Porque se eu tiver um volume alto de sangue na minha artéria, eu vou ter o que a gente chama de hipertensão arterial. Se eu tiver um volume baixo de sangue nessa artéria, eu vou ter o que a gente chama de hipotensão arterial, né? Então, é necessário que a gente tenha uma quantidade normal de sangue para que não cause pressão e não cause vasoconstrição das nossas artérias, tá certo? As artérias se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituindo-se aí as arteríolas, que por sua vez se ramificam ainda mais, formando os capilares. Então, eu coloquei aqui 3 imagens, dos 3 tipos de vasos sanguíneos. Eu vou colocar aqui para o pessoal que está no Instagram poder ver, tá bom? Tem várias pessoas ali no Instagram marcando presença. Então, esse azulzinho aqui são as nossas veias. Esse vermelhinho aqui é a nossa artéria. E aqui são os nossos capilares, né? Que são vasos mais fininhos, vasos pequenininhos que se ramificam e que conseguem levar o sangue até o centro da nossa célula, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é artéria? É através da artéria também que a gente colhe o exame que a gente chama de gasometria arterial, né? Porque é apenas na artéria que passa esse tipo de sangue no nosso corpo, que é o sangue rico em oxigênio, né? Então, a artéria, ela é muito importante no nosso corpo. Ela tem uma pressão de sangue maior, ela transporta um sangue rico em oxigênio e nós podemos apalpar ela em qualquer lugar do nosso corpo, né? Na verdade, em pontos estratégicos, a gente consegue apalpar a artéria, né? Então, depois da artéria, a gente pode observar que no nosso sistema cardiovascular, a gente também vai ter as nossas veias. As nossas veias, elas são mais comuns e mais simples de se observar, né? Quando a artéria ela leva sangue rico em oxigênio, as nossas veias elas levam sangue ricos em
gás carbônico. Então, existe uma diferença do sangue da veia para o sangue da artéria, tá certo? O sangue da veia ele é rico em gás carbônico e o sangue da artéria ele é rico em oxigênio, tá certo? É tanto que até a cor do sangue ele é diferenciado. Né? Nós temos o sangue arterial, ele é um sangue mais vermelho, um vermelho mais vivo, tá certo? E o sangue venoso, o sangue da nossa veia, ele é um sangue mais escuro, um vermelho mais escuro. Por quê? Por que acontece isso? Por que existe essa diferença de sangue? Porque o oxigênio que contém no nosso sangue arterial, ele em contato com a hemoglobina ela é uma proteína que serve para que na verdade ela é uma proteína que dá a nossa cor, a cor do nosso sangue, né? Ela é uma proteína importante para o nosso corpo e quando ela entra em contato com o oxigênio, ela fica com essa cor mais clara. Por isso que o sangue arterial ele é um sangue rico em oxigênio, um sangue claro. Já o sangue venoso, como ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ele é um sangue mais escuro, tá certo? As veias são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina do que a das artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é mais baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência de válvulas nesses vasos faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. Importante destacar que a maioria parte das veias, jugular, safena, cerebral e diversas outras, transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam sangue arterial, oxigenado dos pulmões para o coração. Então, há apenas um único tipo de veia que transporta o sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares. Né? As veias pulmonares elas transportam sangue rico em oxigênio do pulmão para o nosso coração. É o único tipo de veia que tem sangue oxigenado, tá certo? Porém, as outras veias, elas transportam sangue rico em gás carbônico. Então, as veias a gente consegue observar aqui a olho nu, ó. Vou mostrar aqui na minha mão, ela tem muitas veias, né? A veia a gente consegue observar a olho nu. Ela tem uma pressão menor de sangue, né? Em relação à artéria. E ela transporta um sangue rico em gás carbônico de volta para o nosso coração, né? Mas ela está ali por todo o corpo. Durante todo o nosso corpo, em todo o nosso corpo, a gente vai ter veias, né? Até no pé, na mão, no braço, nas pernas. Em todo o nosso lugar, todo no nosso corpo, a gente vai encontrar veia, né? É na veia que a gente funciona um acesso venoso periférico, né? A gente faz aquela punção, coloca o soro no paciente, é na veia, né? Não é na artéria. Na artéria a gente não pode fazer volume, porque senão a gente vai causar uma hipertensão arterial no nosso paciente, tá certo? Então a veia ela é mais comum, porque a gente consegue ver as nossas veias, né? A gente consegue ter aí uma pressão menor na nossa veia e a nossa veia ela vai levar sangue rico em gás carbônico. Então a gente tem que entender a diferença da veia para a artéria, né? A veia a gente consegue observar, ela tem uma pressão de sangue menor, ela leva o sangue para o coração, certo? E ela transporta um sangue rico em gás carbônico. Já a artéria, ela tem uma pressão de sangue maior. A gente não consegue ver a nossa artéria, mas a gente consegue palpar, né? Através das ondulações que ela faz de acordo com o batimento cardíaco, né? E ela transporta sangue rico em oxigênio, tá certo? Então a veia ela transporta sangue rico em gás carbônico e a artéria ela transporta sangue rico em oxigênio. Alguém tem alguma dúvida? Juliana, Sandra, Luana. Um abraço para minha amiga Érida, que está vendo aí no nosso Instagram.
Pode falar, Eu não Juliana. tenho nenhuma dúvida não, tô entendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida não, tô entendendo. Tá entendendo tudo, né? Tudo certo. É porque eu já estudei um pouco isso de farmácia em Campina. Eu Uhum. fazia. Aí eu já tenho uma ideia mais ou menos. Já tem uma base, né? Tá certo, tudo bem. É. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá bom? Então, os nossos Professor, vasos. Pode falar. boa noite, Nayara. Eu tô repondo o que eu não vi com você, cardiologia, que eu tinha ido para São Paulo, tá? Tá certo, tudo bem, Nayara, tô lembrado. Oi, tudo bom? Tô aqui. Pois tá certo. Seja bem-vindo à nossa turma. Obrigada. Então, os vasos capilares, eles são diferentes das veias e das artérias, né? Como a gente já falou, os vasos capilares, eles são vasos menores, né? Eles transportam sangue também, mas em uma quantidade pequenininha, uma quantidade bem mínima, né? Os vasos capilares, eles não vão, tipo, causar hemorragia se a gente romper um vaso desse, né? É através dos vasos capilares que o nosso sangue chega nas nossas células, né? Porque os nossos vasos capilares, eles são como se fossem ramificações, né? Ramificaçõezinhas, vasos pequenos. Vocês, geralmente vocês têm ou conhecem alguém que tem aquelas varizezinhas bem pequenininha, que fica bem vermelhinha na perna, na mão, nas coxas, né? Então ali são vasos capilares, muito pequenos, né? Microscópicos, que a gente consegue ver ali que ele transporta uma quantidade de sangue que a gente julga ser insignificante, né? Porque não é uma quantidade grande de sangue, mas são através dos vasos capilares que a nossa artéria, né, que a nossa célula ela consegue receber os nutrientes necessários para sobreviver, tá certo? Então, os vasos capilares eles são ramificações microscópicas de artérias e veias que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Suas paredes são constituídas por uma camada finíssima de células, que permite a troca de substâncias, nutrientes, oxigênio e gás carbônico, do sangue para a célula e vice-versa, da célula também para o nosso sangue. Então, é através dos nossos vasos capilares que os nutrientes, que o oxigênio chega na nossa célula, tá certo? Fabrícia tá só conseguindo aí ver pelo Instagram, mas tá tudo bem, Fabrícia. Um abraço também para meu amigo Irenaldo, enfermeiro, que tá com a gente. Então vamos lá para ver um pouco sobre o nosso órgão principal aí no sistema cardiovascular, que é o nosso coração, né? O nosso coração ele é o órgão vital importante aí na cardiologia, né? E o que seria esse coração? O coração ele é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica. Onde é a caixa torácica? A gente viu em primeiros socorros, né? Aqui, no nosso tórax, nossa caixa torácica. Ele fica entre os pulmões, possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o nosso corpo, né? É oco e musculoso, envolvido por uma membrana denominada pericárdio, né? Então nós temos o coração e ao redor do coração a gente tem o que a gente chama de pericárdio, como se fosse uma película que protege o nosso coração. E internamente as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo responsável pelas contrações, do nosso coração. Então, o nosso coração ele é um órgão feito por músculo, né? A maior parte do coração é um músculo, né? Que a gente chama de miocárdio. O miocárdio ele é um músculo do coração. É através do miocárdio que o coração ele consegue fazer a contração. O coração contrai através do nosso miocárdio. O miocárdio ele tem uma força para contrair e impulsionar o sangue. Então eu costumo dizer que o nosso coração ele é uma bomba, né? É uma bomba de mandar sangue. Porém o nosso coração dentro ele não é um oco
só, né? Dentro ele é dividido, ele tem as partezinhas, ele tem ali um fluxo por onde entra o sangue, por onde sai o sangue, ele tem um fluxo por onde tem sangue arterial, por onde tem sangue venoso, né? Então é uma máquina, o coração da gente é uma máquina, né? As contrações do nosso coração, elas são de forma involuntária, ou seja, a gente não consegue mandar o coração parar de bater, ou mandar o coração bater mais rápido, ou mandar o coração bater mais devagar. Não, o coração ele bate de forma involuntária. E o que faz o nosso coração bater são o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, né? Que a gente vê aí em física, que causa a contração muscular e cria uma atividade elétrica no meu coração. Por isso que o exame para ver a atividade elétrica no coração se chama eletrocardiograma, porque ele observa justamente essa atividade elétrica do meu coração, né? Ele causa uma atividade elétrica e o meu coração ele vai contrair e relaxar, de acordo com a fisiologia do nosso corpo, né? Então, se eu perco sangue em uma determinada região do meu corpo, o meu coração ele vai bater um pouco mais rápido, porque ele vai entender que o meu corpo precisa repor a quantidade de sangue. Então eu vou ficar taquicárdico. Então o coração ele é uma máquina inteligente, né? A gente não consegue controlar. Ele fica localizado entre os pulmões, né? O coração ele fica, lembrando que o nosso coração ele é centralizado e com o ápice virado para o lado esquerdo, né? Ele é voltado para o lado esquerdo, mas ele não fica aqui no lado esquerdo mesmo. Ele fica central, voltado para o lado esquerdo, tá certo? Existem aí pessoas que nascem com o coração voltado para o lado direito, mas não é comum, né? E também não tem nenhum tipo de influência. O paciente não vai ser uma pessoa diferenciada, não vai morrer por isso, tá certo? O que vale no coração é o funcionamento dele, tá bom? Então, nós temos no nosso coração o músculo do miocárdio. O miocárdio ele apresenta internamente 4 cavidades, 2 superiores, denominadas de átrios, direito e esquerdo, e 2 inferiores, denominadas de ventrículos, direito e esquerdo. Então, nós temos 4 cavidades dentro do nosso coração, que a gente chama de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá certo? Os ventrículos, eles possuem paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito, ele comunica-se com o ventrículo direito, tá certo? E o mesmo acontece do lado esquerdo. Então, a gente tem que lembrar sobre a fisiologia do coração de que o nosso coração ele só se comunica dentro as cavidades, as superiores com as inferiores. Por exemplo, o átrio direito ele se comunica com o átrio esquerdo. Ele tem uma abertura para passar o sangue. Da mesma forma acontece com o esquerdo, com o direito. O direito se comunica com o direito e o esquerdo se comunica com o esquerdo. Porém, não existe comunicação dos 2 átrios ou dos 2 ventrículos, né? Eles só comunicam de cima para baixo e de baixo para cima. Eles não se comunicam de lado para lado, né? As 4 cavidades do nosso coração. Quem gosta de comer coração de galinha pode observar, porque o coração da galinha ele é bem parecido assim com o da gente, né? Então, na anatomia do nosso coração, a gente tem um músculo, né, que geralmente tem uma camadinha de gordura, certo? Nós temos o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, nós temos o átrio esquerdo, o átrio direito, certo? Nós temos a veia cava superior, nós temos as veias pulmonares, a veia cava inferior, a artéria pulmonar e a aorta. Tá certo? Então, é a anatomia do nosso coração, o que a gente tem no nosso coração, tá bom? Alguma dúvida? Então, no nosso coração, a gente viu que ele... Leonardo, Pode falar. eu ia citar mesmo o coração da galinha, porque quando você tira o coração da galinha, ele fica tipo dentro de uma bolsinha fina, né? Isso quando a gente tira. Isso. Tem uma películazinha. O nosso coração, ele também tem essa película, tá certo? E dentro também a fisiologia é basicamente a mesma, bem parecido, tá certo? A gente consegue observar bem direitinho também.
Deixa eu só ver aqui que o... Só um minutinho que a minha conexão caiu aqui do outro celular. Alguém tem alguma dúvida? Iraneide tem dúvida? Pronto, estou compartilhando. Pronto. Então, como a gente viu, o nosso coração ele tem 4 cavidades que se comunicam do lado direito e do lado esquerdo, o átrio com o ventrículo, mas jamais eles vão se comunicar o átrio com o átrio e o ventrículo com o ventrículo. No meio do coração a parede é fechada, tá certo? Então, para impedir o refluxo do sangue dos ventrículos para os átrios, a gente tem o que a gente chama de válvulas, né? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide, né? Já entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é mitral, válvula mitral ou bicúspide, né? São duas válvulazinhas que elas são como se fosse a porta para o sangue passar do átrio para o ventrículo, né? Quando o paciente ele tem sopro, vocês conhecem alguém, já ouviram falar em sopro cardíaco? Pronto, quando alguém tem um sopro cardíaco, que a gente chama, é quando existe uma falha nessa válvula, né? O sangue ele passa do átrio para o ventrículo e essa válvula ela não consegue fechar de forma completa, vedar. E existe um pequeno retorno do sangue. Então, na ausculta cardíaca, a gente vai observar que o coração vai fazer dois movimentos, né? Que a gente chama de sístole e diástole, né? E depois vai ter uma vazão de sangue. Ele faz pum, 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 pum. Então, esse é o sopro, né? É uma vazãozinha de sangue porque a válvula ela não consegue vedar, né, a passagem do sangue. Então, o coração ele possui 2 tipos de movimentos. Nunca mais vocês podem esquecer isso, tá certo? Esses movimentos que o coração faz, eles são importantíssimos para que vocês possam aprender e falar um pouco sobre eles, né? O que a gente chama de sístole e diástole. Até mesmo porque quando a gente vai aferir a pressão arterial, a gente precisa conhecer o que é a sístole e o que é a diástole. São essas duas coisas, sístole e diástole, são 2 movimentos que o coração faz, né? A sístole, ela é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo e a diástole é o movimento de relaxamento, quando o coração se enche de sangue. Então, nós temos aqui o nosso coração. Ele faz assim, ó. Ele tem a diástole, ele enche de sangue, e ele tem a sístole, que bombeia o sangue. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. É através desse movimento que a gente consegue auscultar a pressão arterial do nosso paciente, tá certo? Então, são 2 movimentos que o nosso coração faz, sístole e diástole, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Nayara. Então, a diástole, ele relaxa, e aí nesse relaxamento ele faz o quê? Ele enche de sangue, né? O músculo ele relaxa e entra sangue no coração. E aí o coração faz a sístole, que ele contrai enviando o sangue para todo o corpo. No momento que ele contrai, quando ele relaxa, ele se enche de sangue. E quando ele contrai, ele envia o sangue para o corpo. Entendeu? Obrigada. De nada. Então, enquanto a gente está falando, o nosso coração ele está fazendo sístole e diástole, né? Ele está aí mandando sangue para o nosso corpo. Então, nós temos também o que a gente chama de pulsação. O que seria a pulsação? A pulsação do sistema cardiovascular é observada cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando o sangue para as artérias, ou cada batida do coração.
Por esse movimento de pulsação, também chamado de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Então, a pulsação que a gente costuma fazer e falar, que a gente costuma sentir, né? Ela é um reflexo do movimento, da contração do meu coração. Então, quando o meu coração contrai, ele envia sangue e esse sangue ele causa uma onda na minha artéria, né? E essa onda, ela é sentida na nossa artéria, nos nossos pulsos. Tá certo? Então, o nosso pulso, ele é justamente essa pulsação que a gente apalpa no pulso, ele é como se fosse uma onda após a contração do nosso coração. O nosso coração contraiu e enviou sangue. E esse sangue que foi enviado, ele causa essa ondulação. Tá certo? É como se fosse uma pressão grande e ele causasse uma ondulação. E essa ondulação, essa pulsação, ela corresponde à quantidade de batimentos que o nosso coração faz. Tá certo? É importante destacar... Pode falar. Então, porque a gente já está em fundamentos, né? Só para tirar uma dúvida minha, talvez não seja do pessoal, mas é a minha. Pode falar. Então, o que o aparelho de aferir pressão arterial, quando ele aperta o braço, ele consegue captar esse momento de sístole, é isso? Isso. Que a gente consegue ouvir as batidas, né? Quando a gente ouve... Só um minutinho que tá aqui alto. Não sei o que foi isso agora. Pronto. Quando a gente, Nayara, a gente afere a pressão arterial, que a gente sufla o manguito, né? A gente sufla o manguito. Aí prende a circulação do meu braço, por exemplo. Eu estou aferindo no braço esquerdo. Eu suflei o manguito, esse manguito ele vai prender a circulação. Então, à medida que eu for soltando devagarinho, né? Desinsuflando esse manguito, a minha pulsação, ela vai aparecer. Você vai conseguir escutar no estetoscópio a pulsação, né? Então, a primeira batida é a sístole. Pum, pum. E a última batida é a diástole, né? Que é o relaxamento do coração, que é quando enche. Né? Então, são dois movimentos que causam sons. Esses dois movimentos causam sons. Só que a diástole a gente consegue observar apenas quando a gente faz esse movimento de prender a circulação do braço. Né? Porque o sangue ele fica preso e ele vai de uma vez. E aí a gente consegue ouvir esse batimento. Tá certo? Ouvir e sentir também. Tá certo? Na aferição da pressão arterial, a gente consegue ouvir a sístole e consegue também ouvir a diástole. Né? A sístole como a primeira batida e a diástole como a última batida. Né? Porque como prendeu... Então, no caso, a segunda, que ela bate um pouquinho mais fraca, então a gente não conta, a gente conta só a última. A última, é a primeira e a última. Você tem lá o reloginho, você suflou até 300, por exemplo. Então, na primeira batida é a nossa diástole. Se a primeira batida foi em 180 e a última batida foi em 100, a pressão está 180 por 100, que é o que a gente chama de 18 por 10. Então, é uma pressão alta, né? Então, a gente leva em consideração sempre a primeira batida e a última batida. A primeira batida como sístole e a última batida como diástole. Tá certo? Se você colocar o estetoscópio no seu pulso sem suflar, você não vai conseguir ouvir. Você pode até ouvir alguma coisinha, mas você não consegue ouvir a sístole e a diástole. Você só consegue ouvir na aferição da pressão arterial porque você prende o sangue, né? E o sangue ele sai de uma vez. Aí você consegue escutar. Então, você leva em consideração a primeira batida e a última, que seria a sístole e a diástole do coração. Tá certo? A contração e o relaxamento. Entendeu? Agora sim, obrigada. De nada, meu bem. Importante destacar que o coração ele é um órgão que funciona em ritmo constante. As irregularidades no seu ritmo indicam o mau funcionamento do coração, caracterizado pelas arritmias cardíacas. Então, essa pulsação, essa frequência cardíaca, ela deve ser em ritmo normal, né? Em ritmo sequente. Né? Você vai ali aferir o pulso do paciente. A gente aprende em fundamentos a aferir o pulso do paciente. Você localiza o pulso,
Você conta até 1 minuto, né? E em 1 minuto você vai ver quantas pulsadas esse pulso deu, né? E aí vai corresponder diretamente à frequência cardíaca. Então, esse pulso ele deve ser de forma contínua, ele deve ser um pulso que você consiga sentir, né? Porque se você não está sentindo, é sinal de que o paciente tem pouco sangue ali arterial correndo na artéria, né? Então, a frequência do coração ela deve ser de forma contínua e rítmica, né? Se ela for de alguma forma arrítmica, a gente vai chamar o que a gente chama de arritmia, né? Tanto se ela for muito rápida, quanto se ela for muito lenta, quanto se ela for desigual, por exemplo, o coração ele não pode bater pum pum, esperar para poder pum bater de novo, e ele tem sempre um ritmo para estar batendo, né? Ele bate em uma sequência rítmica, né? Ele não pode ser um batimento acelerado e nem pode ser um batimento diminuído. A gente viu que a frequência cardíaca ela varia de 60 a 100. Então tem que manter aí esse espaço. Eu tenho de 60 a 100 para ter uma frequência cardíaca normal, né? Em um adulto, porque em uma criança é diferente. A criança ela tem a frequência cardíaca mais acelerada, tá certo? Alguma dúvida? Então, hoje a nossa aula é mais sobre anatomia, tá certo? E fisiologia do sistema cardíaco. Na próxima aula a gente vai ver sobre as doenças, tá bom? Então, o que seria a pequena circulação? A pequena circulação ou circulação pulmonar consiste no caminho em que o sangue percorre do coração aos pulmões e do pulmão ao coração. Esquema da pequena circulação. Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e a outra para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial oxigenado é levado dos pulmões ao coração, através das veias pulmonares, que se conectam ao átrio esquerdo. Então, a pequena circulação, ela corresponde ao contato do coração com o pulmão. Como a gente viu, e eu até falei na última aula, o nosso coração e nosso pulmão, eles são órgãos vitais. O que são órgãos vitais? São órgãos que nos dão vida, vamos dizer assim. Né? Então, o coração ele está diretamente ligado ao meu pulmão. Meu coração ele está diretamente ligado ao meu pulmão. Por quê? Porque no meu coração o sangue chega e o sangue ele é enviado para o pulmão. E no pulmão é onde existe a troca gasosa do meu sangue, né? Eu respiro, o meu ar ele vai para o pulmão e ele fica esperando o sangue que o coração envia para poder fazer a troca gasosa. Então, a troca gasosa ela é realizada dentro do que a gente chama de alvéolos, que são células do nosso pulmão. Né? O nosso pulmão é como se fosse uma esponja. Os alvéolos é como se fossem aqueles buraquinhos da esponja. Não tem? Então, quando o sangue, quando o oxigênio ele entra dentro dos alvéolos, quando o ar, na verdade, ele entra dentro do pulmão, os nossos alvéolos eles extraem o oxigênio e eles lançam o oxigênio para o nosso sangue, né? Então, no nosso sangue, o pulmão ele vai encher o sangue de oxigênio e vai devolver o sangue oxigenado para o nosso coração. Então, o que acontece quando o paciente, por exemplo, tem COVID, né? Que é uma doença que está aí em alta. O COVID ele causa o que a gente chama de fibrose pulmonar, né? Os alvéolos eles calcificam, eles ficam inutilizados. Né? Muitos alvéolos é como se eles estivessem pedrados, eles morressem. Né? Uma forma bem vulgar de falar. Então, quando o ar ele entra no meu pulmão, os alvéolos eles não conseguem extrair o oxigênio, porque eles estão fibrados. Né? Eles estão ali calcificados. Então, eles não conseguem extrair o oxigênio do nosso ar, devido à COVID. Né? Então, como ele não consegue extrair o oxigênio, ele não consegue oxigenar o sangue. Né? Então, se eu tenho 80% do meu pulmão tomado pelo COVID e 80% comprometido, que a gente chama,
né, se causou fibrose em 80% do meu pulmão, eu só vou ter 20% do pulmão para fazer essa troca gasosa, né? Então 20% do pulmão ele não vai suprir a minha necessidade, né? Por isso que eu vou ficar aí com dificuldade para respirar, com dor no peito, por isso que eu vou ter problemas na minha gasometria arterial, né? O meu sangue ele não vai receber oxigênio, né? Porque os meus alvéolos eles estão fibrados, eles não estão funcionando de forma que era para funcionar, por conta da doença, no caso o COVID, né? Então eu tendo um pulmão saudável, eu vou respirar. Esse ar, ele vai, os meus alvéolos, que são as células do pulmão, eles vão extrair oxigênio desse ar e vão mandar para o meu sangue, né? E o meu sangue vai voltar para o coração oxigenado. E o coração, ele vai enviar para todo o meu corpo esse sangue oxigenado através das artérias. E nessas artérias, enquanto o sangue ele passeia pelo meu corpo, ele é levado pelos capilares para enviar oxigênio para as minhas células. Quando existe essa troca, o sangue venoso ele volta para o meu coração. Tá certo? Então esse o sistema da circulação do nosso corpo. A gente recebe o oxigênio ele é levado para o meu sangue ele leva o oxigênio para todo o meu corpo e volta para o meu coração. Por isso que a gente tem dois sistemas, o sistema de artéria e o sistema de veias, né? Porque a veia ela fica ali vagando o meu sangue venoso e na artéria o meu sangue arterial, tá certo? É isso que é a grande circulação. A grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho do sangue que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. No coração, o sangue arterial vindo dos pulmões é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para diversos tecidos do corpo, né? Então, o meu lado esquerdo do coração, ele é o lado em que circula o sangue arterial. Assim, quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares refazem as trocas dos gases, absorvem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta para o coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. Então, depois que esse sangue ele envia oxigênio para todo o meu corpo, ele volta o sangue venoso para o meu coração. E fica do lado direito. Então, do lado esquerdo do meu coração circula o sangue arterial e do lado direito o sangue venoso. Tá certo? Mas aí a gente tem falado tanto sobre sangue. O que seria esse sangue? Né? O sangue, ele é um... Pode falar. Estava comentando aqui com o Luiz, professor. Porque na doação de sangue, se é feito retirada do sangue na veia ou na artéria. Pronto. É feito retirada de sangue na veia. Por quê? Porque na artéria a gente não conseguiria controlar, a gente não pode perder a pressão arterial, né? Se eu vou doar sangue, eu dou mais ou menos uma bolsa de sangue, que dá 500 ml. Se eu tirar esse sangue da minha artéria, eu vou ter uma hipotensão, né? Porque a minha artéria ela precisa ter uma quantidade normal de sangue a todo momento. Se eu tenho uma retirada do sangue arterial, eu vou ter aí uma hipotensão, né? Então seria perigoso para o ser humano, para a pessoa que está doendo. Na veia, a veia ela não precisa dessa pressão, né? A veia ela consegue manter uma pressão controle, né? Pode falar. Eu estava perguntando se seria porque, no caso da aveia, ela é rica no oxigênio também, né? Não, a aveia ela é rica em gás carbônico. O cara já está morrendo. Tá gás carbônico nele aqui. Não, é porque é o seguinte, para a doação de sangue, o que é retirado do sangue para doar não é
a questão de oxigênio ou gás carbônico, né? A doação de sangue ela está relacionada à hemoglobina, ao plasma, né? Ele é relacionado às plaquetas. Então, são outras substâncias que são extraídas do sangue para ser repassado para outro paciente, tá certo? O nosso sangue, ele quando a gente doa lá no hemocentro, a gente não é o sangue que a gente está doando que vai ser colocado no outro paciente, né? Existe uma extração, existe uma análise. Então existe o concentrado de hemácia, existe o concentrado de plaquetas, né? Então não é o gás carbônico ou o oxigênio, ele não entra nessa leva. Tá certo? Então é por isso que a gente não pode tirar o sangue o sangue arterial, porque aí iria causar uma hipotensão no paciente na hora da doação de sangue. Então, como não precisa de sangue oxigenado ou sangue rico em gás carbônico, pode ser um sangue venoso, que é menos invasivo, inclusive. Tá certo? Entendeu, Francisco? De nada. Tá dando um retorno aqui no meu celular. Então vamos lá. O que seria esse sangue? O sangue ele é um tecido líquido, né? E exerce um papel fundamental no sistema circulatório. É pela corrente sanguínea que o oxigênio e nutrientes chegam até as células. Desse modo, ele retira dos tecidos as sobras das atividades celulares, como o gás carbônico produzido pela respiração celular, e conduz os hormônios pelo organismo. Então, o sangue ele é um tecido também, porque ele é formado por células. Tudo que é formado por célula é tecido, né? E o sangue ele leva nutrientes, ele leva hormônios, ele leva vários tipos de células para todo o nosso corpo. Inclusive, ele vai levar também os vírus, as bactérias, os protozoários, alguns tipos de doenças, né? Ele carrega também. Então, o nosso sangue ele tem extrema importância para o nosso corpo, porque ele é como se fosse o nosso mensageiro. Ele vai aí abastecendo todo o nosso corpo de oxigênio, de nutrientes, de hormônios, e aí a gente vai conseguir ter uma vida, sobreviver, através da circulação do nosso sangue. Tá certo? Então, como eu falei, respondendo à pergunta de Francisco, quando a gente doa sangue, o que é extraído do nosso sangue são alguns tipos de células. Tanto que quando a gente vai doar sangue, não é aquela bolsa que saiu da minha doação que vai direto para o paciente, né? Ele vai para o laboratório. Existe uma análise se tem algum tipo de vírus, se tem algum tipo de doença, né? Porque se tiver, não pode ser infundido no paciente. E aí existe a separação do sangue, né? Existe desse nosso sangue, a gente pode formar o concentrado de hemácias, que é uma solução de sangue que é rica em hemácias, né? É bem concentrada as hemácias, que vai ajudar aí para uma anemia ou para repor o sangue do meu paciente, né? Eu tenho o concentrado de plaquetas, né? Que é um concentrado apenas de plaquetas, que é retirado do meu sangue, né? Retira as plaquetas do meu sangue e coloca no paciente que precisa tomar plaquetas. E aí tem também outros tipos de soluções que são retiradas do meu sangue, tá certo? Então o meu sangue ele tem vários tipos de nutrientes, ele tem vários tipos de substâncias que circulam aí pelo meu corpo. A glicose, os hormônios, tudo isso é retirado pelo meu sangue. É por isso que quando a gente faz todo o exame de sangue, ver alguma coisa no nosso sangue, no nosso corpo, né? A gente tem o exame de sangue para ver glicose, para ver hormônio, para ver colesterol, para ver tudo, porque tudo passa pelo nosso sangue, né? Então, se eu tenho colesterol alto, eu vou ter uma alta concentração de colesterol no meu sangue. Se eu tenho a glicose alta, eu tenho uma alta concentração de glicose no meu sangue, né? O sangue ele é super importante. Quando a gente faz uma medicação venosa, a gente leva a medicação direto para a minha veia, para o meu sangue, né? E a absorção ela é mais completa. Pode falar. O que é triglicerídeos? Triglicerídeos, eles são uma substância
que existe no nosso corpo, né, que controla a gordura, é como se fosse um controle de gordura do meu corpo, né? Eu preciso ter essa gordura, esses triglicerídeos, mas não posso ter em concentração alta, né? Precisa ser uma concentração moderada, porque a gente também precisa de gordura. Então é um tipo de gordura que circula no meu corpo, tá certo? Certo. É a mesma coisa do colesterol. É diferente, né? Mas é basicamente da mesma família, vamos dizer assim. O triglicerídeo e o colesterol. Tá certo? É um tipo de gordura que a gente precisa ter no corpo, mas que não pode ser em volume alto. Tá certo? Então, só revisando aí a fisiologia do coração.